Vamos, eu vou botar uma músicazinha aqui por 5 minutos, pode ser, para esperar entrar alguém? A gente vai só falando. Tá bom, já estamos ao vivo, né? Já. Então, vamos lá. Música gospel. Música gospel. A música está chegando aí, normal? Tá, tranquilo. Jesus nunca falou mal de ninguém. Sua vida foi plantar o bem a quem viva uma vida diferente, descrente do amor que ele pregou. É preciso fazer uma introspectiva e descobrir no coração que o amor é bem maior que a razão. De pastor não resolve nada. Falar mal de cantor não resolve nada. Falar mal da igreja não resolve nada. O que resolve é falar com Deus pela madrugada. Jesus nunca falou mal de ninguém. Sua vida foi plantar o bem a quem viva uma vida diferente, descrente do amor que ele pregou. É preciso fazer uma introspectiva e descobrir no coração o sentimento verdadeiro de não resolve nada. Falar mal de cantor não resolve nada. Falar mal de igreja não resolve nada. O que resolve é falar com Deus pela madrugada. Não resolve nada. Fala mal de cantor. Não resolve nada. Fala mal da igreja. Não resolve nada. Resolve é falar com Deus. O que resolve é falar com Deus. O que resolve é falar com Deus.
Aí, boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Você que está entrando aí, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Nós estamos dando início a mais uma live, e desta vez, nós temos como convidado aí o pastor que está aí do meu lado aí, o pastor Sebastião Góes, né? Ali, do Ministério Assembleia de Deus, Semente de Paz, ali em Trujillo, no Peru, né? Ele pode se apresentar melhor. Fique à vontade, esteja conosco aí. Deus te abençoe grandemente. Pastor, seja bem-vindo, à paz do Senhor. Pai Senhor, pastor Josailton, Pai do Senhor a todos os irmãos aí da Paraíba, da cidade de Coremas, da nossa terra. Somos de Campina Grande e nós estamos aqui no Peru fazendo a obra de Deus já há 8 anos que nós estamos aqui na cidade de Trujillo, no Peru. Estamos no norte do Peru e é uma satisfação muito grande poder estar com todos vocês, participando desta live, participando desse programa do pastor Josailton, e estamos aqui para poder conversar um pouco das coisas de Deus, do reino de Deus, e eu tenho certeza que cada um de vocês serão muito abençoados. Então eu quero, desejar aí a paz do Senhor para todos os irmãos, inclusive aí na cidade de Coremas, onde tenho minha cunhada aí, né, e seu esposo, o vereador Edinaldo Pereira. E então que eles Edinaldo, e que eles possam estar aí conosco ligadinhos, né? Então, a todos vocês aí, que sejam bem-vindos ao nosso programa. Espero poder contribuir com a edificação das vidas de vocês, e estou à disposição do pastor Josailton para aqui a gente falar um pouco do reino de Deus. Amém, pastor Sebastião Góes. Olha só, pastor, hoje nós podemos discorrer um pouco aí com o tema analogia entre a igreja primitiva e a igreja atual, certo? Porém, nós podemos, nessa analogia, eu creio que nós jamais poderemos deixar de ficar de fora essa situação caótica, né, que o nosso planeta está vivendo aí com relação ao coronavírus, né? O coronavírus está assolando, né, metendo medo e matando muita gente aí também, fechando as igrejas, tudo isso a gente, né? Mas, mesmo diante da pandemia, né, da igreja em si, né, eu poderia iniciar perguntando para o reverendo como o senhor vê o avanço da tecnologia para benefício da igreja. Certo. Bom, a tecnologia, claro que é essencial hoje. Eu acredito que a grande parte dos pastores hoje já não vê como os pastores antigamente viam a tecnologia, como algo do diabo, como algo satânico, apesar que o diabo faz uso dessa tecnologia. Mas hoje já podemos diferenciar, né? Não é um instrumento do diabo, ele se utiliza desse instrumento, assim como a igreja tem que se utilizar desse instrumento. Então, eu louvo a Deus porque a igreja está se despertando para isso, está deixando, né, daquele pensamento passado, que era pecado o computador, que era pecado a televisão. É isso. Eu percebo que estamos sem som. Tá. Faz um sinal se está me ouvindo. Faz um sinal se está me ouvindo, porque eu não estou te ouvindo. Não estou lhe ouvindo. Veja seu microfone.
Não estou ouvindo a sua voz. Você que nos assiste aí, que nos ouve, um pouquinho... A ver, me escuta agora? Agora sim, sim. Agora escuta. Escuta sim. Pois bem, pastor. Então, continuando aí, a questão de o que o senhor acha da igreja sobreviver sem os templos, né, devido a esse período de quarentena, por estar se estendendo o período de quarentena. Veja só, não sei se me escutaram com respeito à tecnologia, não sei se chegaram a escutar alguma coisa. Pode repetir, legal. Pronto, e aí eu entro com essa emenda nessa pergunta sobre a pandemia e a extensão da quarentena. Eu estava falando sobre a questão da tecnologia, que graças a Deus que as igrejas, os pastores, eles têm amadurecido, têm estudado a palavra de Deus e têm tido discernimento de separar, né, as coisas de Deus, as coisas dos homens e as coisas do diabo. E eu estava dizendo que o diabo ele não tem nada. Então, o diabo é do diabo, a tecnologia é do homem e o diabo faz uso disso. E se nós não utilizarmos, o diabo vai utilizar. Então, nós temos que aproveitar da inteligência humana para promover o reino de Deus. E nós estamos vendo isso, justamente esse uso da tecnologia, nesse momento que o mundo está passando, que é o mundo dessa pandemia, dessa enfermidade, e que as igrejas tiveram seus templos fechados. Eu sempre digo, isso não é uma perseguição da igreja, contra a igreja. A gente não está vivendo uma perseguição, a gente está vivendo um tempo de uma emergência sanitária. Então é muito importante que a igreja tenha conhecimento disso, os membros. Não é uma perseguição, não está fechado os templos porque estão perseguindo, apesar que a igreja tem que estar atenta por causa do que o diabo pode fazer, aproveitando da situação. Então, quando a gente vê os templos fechados, quando a gente vê que as pessoas elas não podem ir ao templo, então a tecnologia entra em ação e agora a gente pode fazer uso dela, tendo os cultos online, tendo as reuniões virtuais, tendo um momento como este que aqui estamos, né? Você aí em Curemas, eu aqui no Peru, e a gente juntos aqui fazendo uso da tecnologia para abençoar o povo de Deus, então as pessoas em vários lugares. Então, com essa pandemia, eu creio que quebrou muito tabu no meio da igreja com respeito à câmara, né, com respeito à transmissão do culto, apesar que ainda falta muito, pastor José Hilton, a disciplina, ainda falta muito criar normas, regras que possam disciplinar o uso dessa tecnologia dentro da igreja. Com certeza, né? A outra pergunta foi como o Senhor vê, o Senhor acha que as igrejas sobrevivem sem os templos, né? Devido o período estendido da quarentena. Viver sem os templos, veja só, a gente pode dizer que a igreja pode viver sem os templos, mas ao mesmo tempo corre um perigo nesse conceito, outra aplicação. Por quê? Porque a igreja de Cristo, o templo com as pessoas reunidas, é o corpo de Cristo. E nós devemos sempre estar reunidos. Não podemos acostumar a igreja de achar que agora com a tecnologia, de achar porque agora temos cultos online, porque agora temos reuniões virtuais, e já não precisa ir para a igreja. Jesus deixou a sua igreja, Jesus deixou o templo como casa de oração, e a igreja representa a presença de Deus. Então a gente não pode, ainda que nós somos o templo, ainda que nós somos a igreja, ainda que nós podemos sobreviver sem estar no templo físico, mas isso é para um período de perseguição. Se amanhã fecha as igrejas por perseguição, a gente
que esteja o templo aberto ou fechado, nós somos crentes não só na igreja, templo físico. Nós somos crentes em casa, nós somos crentes em todo lugar. Amém. Glória a Deus. Com certeza, né, pastor? A gente tem presenciado muito hoje em dia, né? Já que o tema é analogia entre a igreja primitiva e a igreja atual, eu creio que estamos discorrendo sobre a igreja atual. Isso vai ter, né, vamos mostrar a sua diferença, né? Portanto, nós vemos hoje em dia, enfrentamos, principalmente na mídia televisível, né, que uma grande massa de líderes, né, estão usando a igreja como um mercado lucrativo, né? Não pensam, de fato, no reino como algo espiritual, eterno, futuro, né? E sim no arrecadar, podemos dizer assim, ludibriar, enganar as pessoas, né? A pergunta é o seguinte: como o senhor vê as igrejas como mercados lucrativos para alguns líderes? Pastor Josailton, a igreja, quando eu digo a igreja, estou falando com membros, estou falando no geral, a igreja tem que estar muito atenta, né? Porque estamos vendo o tempo do fim, ou porque esfriando no amor, está esfriando na fé, e muitos têm se aproveitado. Quando a Bíblia fala que a gente deve ter cuidado com os falsos profetas, a Bíblia não está falando das pessoas fora. A Bíblia não está falando dos falsos profetas, porque dos budistas, dos muçulmanos. A Bíblia está falando dos falsos profetas dentro da igreja. Aquelas pessoas que parecem ser profetas de Deus, aquelas pessoas que parecem ser mensageiros de Deus e não são falsos profetas. Então a gente deve ter cuidado, por quê? Porque nesse mundo de hoje, o mundo do comércio, o mundo do capitalismo, ele tem invadido a igreja. E a tecnologia, ela tem dado essa liberdade, e as pessoas têm se aproveitado não para pregar o reino, e sim para promover. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava aqui no Peru, meus filhos participam, eles estudam medicina, e eles todos os dias, eles têm conferências diárias de vários assuntos da área de medicina. A outra irmã, que nós criamos aqui, ela é formada em engenharia civil. Todos os dias tem conferências na área de engenharia civil de maneira gratuita. Quando o assunto é igreja, é pago. Eu recebi agora, antes de começar o programa, recebi aqui uma conferência que vai haver para jovens, onde para poder participar dessa conferência tem que pagar 60 soles. Então veja como é as coisas. O mundo faz as coisas de graça. A igreja está fazendo as coisas pagas, porque esse era o momento desses pastores que Deus tem dado conhecimento, esses pastores que têm estudado a Bíblia, para poder aproveitar da tecnologia, para poder ensinar a igreja, para poder levar conhecimento à igreja, para que a igreja possa crescer na sabedoria, crescer no conhecimento, e a tecnologia está aí de maneira gratuita para chegar a todos os membros de todas as igrejas. Essa é a grande oportunidade de que você não prega para os seus membros, essa é a oportunidade que você prega para o mundo. Então o que está faltando é que os pastores, a igreja em si, ela tem que se despertar, irmãos, e principalmente os líderes, que nós não fomos chamados para ganhar dinheiro, nós fomos chamados para pregar o evangelho, e devemos aproveitar. O mundo está aí pregando, dando conferências, ensinando, professores, profissionais, ensinando gratuitamente, e a igreja, para poder ensinar a mínima coisa, tem que pagar primeiro para participar. Então, somos contra, eu sou contra, pastor Josailton. Pastor não foi chamado para ser rico, pastor não foi chamado para ter casa milionária, pastor não foi chamado para ter carro da última geração, entendeu? Pastor foi chamado para pregar o evangelho, viver bem
é uma condição que todo pastor deve ter. Comer bem é uma condição que todo pastor tem que ter. Então, comer bem, vestir bem é uma coisa. Ostentar riqueza é outra coisa. Quer que um pastor quer, pastor Joséilton, um pastor com uma fazenda com 5.000 cabeças de gado? Não entendo. Ele não chamou o pastor para ser fazendeiro, ele chamou para pregar o evangelho. Esse dinheiro deveria estar sendo investido em missões, em levar a palavra de Deus. Mas não, o que a gente tem são pastores cada dia com 2, 3, 4, 5, 10 casas, com edifício, com 5, 6 casas, comercializando a palavra de Deus. Um pastor, uma pessoa cerca nossa, né, que para vir aqui no Peru e esperando ser convidado por mim, eu disse, não tem problema, se você paga a sua passagem, se você paga a sua hospedagem, seja muito bem-vindo ao Peru, porque viajar o mundo inteiro às custas da igreja, viajar o mundo inteiro, onde a igreja que convida, paga hotel 5 estrelas, paga passagem de avião, paga passeio turístico para visitar os locais turísticos, e a pessoa ainda tem a coragem de abrir a boca e dizer, estou fazendo missões, eu estou fazendo a obra de Deus, me desculpe, mas isso não é o reino de Deus. Eu presenciei publicações de que um determinado pastor aí, não compete a nós falar nome de ninguém, né? Que estava vendendo feijão abençoado para curar o coronavírus. Já imaginou? Que absurdo. É verdade. Então, e o pior que não é... O mais interessante, pastor Joséilton, é que a igreja, chamada igreja tradicional no Brasil, ela critica essas igrejas neopentecostais, elas falam mal desses pastores, mas a própria igreja chamada tradicional, quando a coisa lhe convém, ela traz para a sua liturgia, ela traz para a sua administração. Por exemplo, nós nunca, na nossa igreja, na igreja tradicional, nunca fomos de estabelecer metas. Meta para ganhar alma, meta para batismo, meta para abrir igreja, meta para isso, para aquilo. De onde veio o estabelecimento das metas? Das igrejas chamadas igrejas neopentecostais. Quem foi que estabeleceu meta? Quem começou a estabelecer meta? A Igreja Universal. A Igreja Universal tem meta para arrecadar dinheiro, a Igreja Universal tem meta para uma campanha, e se o pastor não cumpre a meta, ele é tirado da igreja, entendeu? E a nossa igreja, o que é que acontece? Critica essa igreja, mas lhe convém. E aí traz para a nossa igreja, que agora nós temos que cumprir meta para ganhar almas, que a gente tem que cumprir meta para batismo. Pastor que não batiza uma ovelha durante um ano, esse pastor não está fazendo nada, tem que tirar ele da posição. Se não se converte pessoas, a igreja é culpada, o pastor é o culpado. Quando a gente lê na Bíblia, que quem dá o crescimento? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento então, quer dizer, esse crescimento é salvação. Quem dá a salvação, quem salva é Deus. Então, quando alguém exige uma meta de você não ganhou uma alma para Jesus esse ano, você está tirando a ação do Espírito Santo e dizendo, é sua responsabilidade ganhar almas, quando a responsabilidade de salvar é do Espírito Santo. Então, quer dizer, essas igrejas que praticam isso que você falou, de estar vendendo, comercializando a fé, então, criticamos, pero nos convém, nós podemos dar outro jeitinho, mas a ideia dele é boa, vamos aproveitar a ideia deles, entendeu? E eu sou totalmente contra isso, eu acho que a gente tem que viver a palavra de Deus. Então, o tema de hoje, como analogia da igreja primitiva com a igreja atual, a igreja primitiva, a igreja que Jesus passou 3 anos ensinando, doutrinando os apóstolos, para que eles pudessem levar a palavra de Deus de coração, e mesmo assim passaram por muitas provas para poder chegar e dizer assim, estão preparados para ir? Então, eles não foram atrás de recompensa, ao contrário, o que tinha pela frente para eles era morte, era perseguição, era dor, era prisão, era sofrimento.
Isso era o que eles esperavam e eles se alegravam por isso. Mas hoje, o que é que os pastores esperam quando abrem uma igreja? O aumento da riqueza, o aumento do número para poder ter uma vida muito melhor. E nós não fomos chamados para ter uma vida melhor, nós fomos chamados para que a nossa carne pudesse morrer em benefício de Cristo. Com certeza, pastor. Isso deve ser a visão. Inclusive, né, eu gostaria de fazer uma pergunta na sua fala aí agora. O senhor mostrou qualidades, né, virtudes de um mercenário, né, virtudes de um mercenário, porque as virtudes de um pastor, de um líder cristão, um conselheiro, né, alguém que está na responsabilidade de trazer a bênção, né, é totalmente diferente. Eu gostaria de perguntar assim, o que denota no dia a dia, né, em uma pessoa que os outros vejam que sem ele pregar, sem ele falar, ele é um cristão, ele é uma pessoa diferente. Veja só, hoje, pastor, antigamente, claro que não estou aqui defendendo os usos e costumes, mas é um contexto. Antigamente, um crente ele era visto na rua e de imediato se identificava. Ele é crente, ele não precisava abrir a boca. Eu já passei por essa experiência aí no Brasil, quando era jovem, em abrir a boca sem dizer nada, e como homem, quer dizer, a mulher ainda era identificada como Assembleia de Deus pela saia comprida, pelo cabelo sem cortar, e toda essa característica da Assembleia de Deus antiga, porque hoje já está mudando muito. Mas eu era homem, então como homem é muito mais difícil identificar. Mas as pessoas chegavam e perguntavam, você é crente? E eu digo, sim, sou. E eu ficava, mas por que ela perguntou se eu sou crente? Né? Eu não saudei com a paz do Senhor, eu não falei de Jesus para essa pessoa, mas algo identifica em nós, que as pessoas veem em nós a diferença. Aqui no Peru, passou igual. Eu estava com minha esposa, frente à universidade dos meus filhos, e eu fui comprar onde vende papel, na papelaria, e aí estava tirando xerox, e a gente estava aí normal, creio que a gente foi tirar cópia, e uma jovem chegou e disse, vocês são pastores, né? E a gente ficou, por que perguntou? E aí minha esposa perguntou para ela, por que você perguntou se somos pastores? E ela disse, não, é porque vocês são diferentes, o jeito de vocês e tal. Então, as características de um cristão, ela tem que vir, quando a gente tem a graça de Deus, a salvação, quando a gente tem o Espírito Santo. Então, independente do tipo de roupa, não estou aqui liberando qualquer tipo de roupa, vale salientar, mas também não estou aqui radicalizando o tipo de roupa. Mas eu quero dizer que lá fora, o mundo nos vê, nós somos, como a Bíblia disse, como Paulo disse, somos uma carta aberta, e o mundo tem que ver em nós o brilho de Cristo, independente se abrimos a boca ou não. Então, veja que quando Pedro estava lá no meio da multidão, prendendo a Jesus, aquela confusão, porque um empurrava o outro e tal, mas alguém olhou para Pedro e disse, você é como eles. E Pedro disse, não, eu não sou como eles. E a outra disse, não, tua fala te condena, você é como eles. Então, quer dizer, a nossa linguagem, a nossa expressão, a nossa maneira de ser, tem que glorificar a Deus. Deus tem que ser glorificado em tudo. Agora, o que a gente está vendo na igreja atual é uma descaracterização da pessoa de Cristo nas nossas vidas. Então, hoje, não importa o exterior, qualquer tipo de ser se diz ser crente e você nunca identifica como crente, mas quando você fala e reclama, que a resposta é o que vale é o coração. Então, e a Bíblia disse que se o exterior, ele reflete o que está no interior. Então, se Cristo está no meu interior, isso tem que refletir no meu exterior, na minha maneira de falar, na minha maneira de vestir, na minha maneira de ser. Então, eu acredito que o crente, ele tem que buscar essa glória de Cristo, esse brilho de Cristo, para que as pessoas vejam nele, né, a pessoa de Cristo. E mesmo sem falar, as pessoas possam chegar e dizer, você é crente.
Verdade, pastor. É uma pura realidade. Porém, nós gostaríamos de continuar com mais uma pergunta que vai vincular ao membro e, ao mesmo tempo, à igreja em geral. Por exemplo, passando a pandemia, será possível a igreja exercer suas atividades sem as transmissões nas redes sociais? Ou ficamos dependentes por ação provocada pelo coronavírus? Veja só, a igreja ela tem que estar preparada para pós-pandemia. Essa pandemia ela marca um antes e um depois, e isso todos estão dizendo. Eu comecei a dizer aqui no Peru, e depois, sem escutar de ninguém, mas eu sempre estava dizendo aqui no Peru, essa pandemia está marcando um antes e um depois, não só na igreja, mas como eu estou falando no contexto da igreja, eu falo para a igreja, um antes e um depois. Depois eu comecei a escutar as autoridades dizendo, a questão política dizendo, e a educação dizendo. Então, tudo isso quer dizer que a partir dessa pandemia, a pandemia está marcando um antes e um depois. E esse antes e depois, pastor José Hilton, é um depois que vai ser a preparação, que a igreja está muito próxima de ser arrebatada. Jesus está preparando a sua igreja para vir, e a preparação para o terreno do anticristo, do governo mundial, né, de tudo isso que as profecias bíblicas, essa pandemia, posso dizer que é o passo inicial. É o primeiro passo. Então, a igreja, ela não pode se acomodar. Por exemplo, eu escuto muito dos pastores felizes, porque suas reuniões estão muito bem, virtuais, está dando muito mais gente que quando era presencial, que os cultos online, a visualização é muito maior. E eu sou fruto disso aqui. Quando eu faço um culto online, dos domingos, então, quando termina, eu tenho mais de 1.000 visualizações. Quer dizer, jamais eu teria 1.000 pessoas escutando a minha mensagem. Quem escutou 5 minutos, quem escutou 10 minutos ou meia hora. Mas devemos entender que isso é um momento. Nós estamos vivendo um momento e esse momento vai passar. E os pastores têm que estar unidos e reunidos para saber como trabalhar pós-pandemia, porque as pessoas vão voltar a trabalhar. E quando voltar a trabalhar, só tem uma coisa na mente das pessoas: recuperar o que perdeu nessa pandemia. Muita gente está quebrada no negócio, muita gente perdeu o emprego. Então, quando abrir as portas do comércio, quando voltar à normalidade, a cabeça desse pai de família é ganhar dinheiro, é poder recuperar o que perdeu. E Deus ficará em segundo lugar se a igreja não atuar a partir de agora, não preparar o seu povo, os seus líderes, para ser conselheiros, para estar acompanhando essas pessoas nas suas dificuldades, né? Para orientar e aconselhar. Os cultos online, os cultos virtuais, eles vão diminuir, porque as pessoas não terão tempo de estar, como agora nós estamos, 1 hora, ou se vamos passar 2 horas, em frente a um celular, assistindo a uma prédica, ou assistindo a pregação, assistindo uma conferência, ou que seja um culto. Quando passar a pandemia, quando voltar o negócio, as pessoas não terão tempo, os estudantes não terão tempo de estar fazendo as suas reuniões de jovens. Então, a igreja tem que saber que esse é um momento, e que esse momento vai passar, e que talvez, não afirmo, a situação seja pior do que o começo. Talvez a gente tenha mais perda do que ganhos. Claro que estou falando de maneira geral, porque de repente uma igreja tinha 50 membros, e quando no final da pandemia ele vai dizer, agora a gente tem 150. Glória a Deus. Mas isso não será o geral, isso não será uma estatística nacional, uma estatística nacional. Isso, e o que nós temos pela frente é o cumprimento das profecias, é o diabo atuando para poder separar o povo de Deus. O que nós estamos vendo hoje é o diabo tentando separar a igreja. Nós estamos unidos pelo virtual, mas a separação presencial, física, ela causa dano à igreja. Por isso que é importante cada membro
membro que está assistindo, conectado, e aqueles que estão ouvindo, que possam estar orando para voltar à reunião na igreja, porque é na casa de Deus, que Deus deixou que a gente aprenda a palavra de Deus, é na casa de Deus que Deus escuta a nossa oração, é na casa de Deus que Deus fala conosco, é na casa de Deus que vem a provisão para as nossas vidas, vem a resposta. Então não podemos acomodarmos de pensar que estando em casa, no conforto do sofá, assistindo o nosso programa, qualquer que seja, nós estamos bem com Deus. Então é tempo da igreja orar, é tempo da igreja preparar para que após a pandemia a gente possa dar seguimento ao chamado de Cristo, que é pregar o evangelho a todas as pessoas. Mas pode acontecer, não sei aí no Brasil, mas o meu medo aqui no Peru é que essas restrições feitas por causa da pandemia, elas sigam pós-pandemia, e a gente já não tenha mais a liberdade de culto que a gente tinha antes. Pastor Sebastião Góes, a minha pergunta é o seguinte, após sua fala, o que os membros preferem? O físico ou o virtual, na sua opinião? Eu diria que eles preferem o virtual, é mais cômodo. O virtual tira a responsabilidade, o virtual tira o compromisso, porque o membro da sua igreja, ele tem, quando é o templo, a presença, o presencial, ele vai à sua igreja para adorar a Deus, para estar na sua igreja adorando, louvando, comprometido com a atividade dentro da igreja, quer seja na portaria, quer seja no louvor de jovem, quer seja no departamento infantil, quer seja no departamento de evangelismo. Então, ele tem um compromisso, a responsabilidade, e ele termina limitado a escutar o seu pastor. O virtual me dá liberdade, que hoje eu não quero escutar o pastor José Hilton, mas ele está com o seu culto online. Não, mas eu vou escutar que está muito bom. Tem um pastor que está pregando de outra igreja, de outra denominação, de outra doutrina, e eu quero escutar esse pastor. Quem está vigiando esse membro? Quem está acompanhando o que ele está comendo da palavra de Deus? Que tipo de alimento ele está se alimentando? Então, o membro em si, ele vai preferir o virtual, porque tira dele o compromisso e a responsabilidade. E a gente precisa entender que Deus nos chamou para estar juntos, para estar... Israel, ela é vitoriosa, ela foi vitoriosa e sigue sendo vitoriosa. Por quê? Porque o povo de Israel está unido. Quando o povo de Israel se separa, vem a derrota. Mas Deus colocou o tabernáculo no meio do arraial, justamente para congregar o povo ao redor da presença de Deus. O templo foi construído em Jerusalém para poder congregar o povo. As pessoas, os hebreus, os judeus, eles tinham que orar quando não estavam em Jerusalém, voltado para Jerusalém. Da mesma forma que hoje os muçulmanos oram voltados para Meca, a orientação de Deus era que as pessoas orassem em direção a Jerusalém. Então, ou seja, o templo, ali onde representava a presença de Deus, as pessoas deviam direcionar suas orações para aquele lugar que Deus havia determinado. Então, se a gente hoje descaracteriza a igreja presencial, a igreja física, nós estamos causando um grande erro, porque estamos tirando a responsabilidade e o compromisso na vida do membro, e aí nós perdemos o controle total. Com certeza, pastor, com certeza. Será um desastre total se o membro achar que ele deve viver unicamente pelas redes sociais, sem ter um pastor que esteja com o cajado, né, tangendo para a esquerda ou para a direita, conforme haja necessidade. Pela palavra, é claro, né, que ninguém é submisso a ninguém. A submissão de um membro ao pastor é algo como a aceitação a Cristo, é voluntário, né? Se o pastor conduz segundo a Bíblia, né? Inclusive, pastor, olha aí, esse senhor aí, Antônio Salviano, ele propôs aí, Jesus, o bom pastor, vai conduzir o seu rebanho. É claro que ele está imaginando aí que não precisa de igreja, não precisa de pastor,
não precisa de pastor, porque Jesus vai conduzir o seu rebanho. Se nós lermos lá em Romanos, no capítulo 12, uns versículos lá que vai dizer assim, que a uns ele deu o dom para presidir, o outro para evangelizar, o outro para governar, o outro para pastores, outro para fazer misericórdia, e assim por diante. Deus deu, e a Bíblia diz que Deus deu pastores às pessoas, e não, né? Ele não deu pessoa aos pastores. Há um entendimento aí que as pessoas precisam dos pastores porque eles estão para servir, né? No entanto, Jesus vai conduzir, o bom pastor vai conduzir o seu rebanho, mas vai conduzir usando outros pastores para fazer o seu trabalho na terra, né? Isso é uma realidade, né? Pastor José, eu vou tomar esse comentário do nosso amado irmão, Sim. E entendendo que ele está dizendo que Jesus vai conduzir o seu rebanho, né? E no caminho dos mandamentos que ele mesmo estabeleceu. Então, se é Jesus que conduz o seu rebanho, eu estou entendendo que ele está dizendo que o diabo não vai conseguir arrancar, não vai vencer a igreja, que o diabo não vai derrotar, que o diabo não vai vencer os membros, que o sistema virtual não vai derrotar a igreja. Por quê? Porque Jesus é nosso supremo pastor. Jesus está cuidando da sua igreja e ele continuará cuidando. Mas isso não quer dizer, devemos lembrar que talvez esse comentário eu quero tomar como falando da igreja pura, falando da igreja que vai subir, falando da igreja que vai ser arrebatada, que está em todos os lugares. Então, essa igreja, Jesus está conduzindo, esse membro, jamais ele vai trocar o culto presencial, o templo, pelo culto virtual. Jamais ele vai. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus, porque ele obedece, lê a palavra de Deus, porque Jesus é o seu pastor. Então ele não vai descumprir o mandamento de Cristo. Mas nós não podemos esquecer que no meio do rebanho de Deus, no meio das ovelhas, existem os cabritos, no meio do trigo, né? Existe o joio, e que este joio é justamente o que causa todo o prejuízo na igreja. É verdade, pastor, é verdade. Olha só, mediante tudo isso que foi falado, eu perguntaria o seguinte, pela sua experiência pastoral de ministério, né, um ministério com um conhecimento transcultural, como o senhor tem, né, até fala outro idioma, porque aí onde o senhor está, o seu idioma é espanhol, né? Espanhol, né? Então, inclusive, eu gostaria até que daqui a pouco eu vou pedir para que o senhor cite alguns versículos nos dois idiomas, só para a gente ver a diferença da linguagem, tá? Mas a minha pergunta é a seguinte, que estratégia o senhor passaria no momento para a igreja, para mim, para quem está conosco, né? Que estratégia o senhor passaria para o crescimento da igreja pós-pandemia? Há alguma novidade? Há algum método a ser aplicado na igreja pós-pandemia? Veja só, pastor Josailton, hoje a igreja, por incrível que pareça, aqui eu me reúno com os pastores, aqui eu sou o presidente da fraternidade de pastores aqui do estado, e eu me reúno com pastores de outros estados também, a nível nacional aqui no Peru, e não existe, por incrível que pareça, não existe uma reunião, um estudo onde os pastores estejam planejando como será após a pandemia. Então, não existe nenhum estudo. O que a gente está vendo é que, eu falei agora há pouco, o povo vai estar necessitado, buscando recuperar o que perdeu. O povo estará no sofrimento. Então, voltar para a igreja presencial, aqui a gente não tem ideia quando vamos voltar os cultos presenciais. Ainda não existe, vamos dizer, nenhuma menção de quando vai ser, se vai ser em agosto, em setembro, ou se esse ano não vai abrir as igrejas. A gente continua com os templos fechados. Mas o que a gente pode dizer para a Igreja do Brasil, que eu vi que está voltando agora, a partir, pelo menos não sei se é todo o estado da Paraíba, mas em Campina Grande, a partir desse domingo voltou, e outras igrejas estão se preparando essa semana para voltar aos cultos, é que a igreja ela tem que, em primeiro lugar, visitar a todos os irmãos.
Eu sei que é um momento difícil, eu sei que é um momento perigoso, por causa da enfermidade. A enfermidade não foi embora, não acabou a contaminação do vírus. O comércio volta a funcionar, a igreja volta a funcionar, mas o vírus continua aí. Mas nós não podemos ser escravos desse vírus. Nós não podemos ser escravos da situação. Então, com toda a prudência que se requer para poder fazer uma visita, para poder aconselhar e levar a palavra de Deus, mas os pastores, os líderes, eu falo muito em pastores, porque como aqui poucos são os líderes, então eu trabalho praticamente só, então eu me direciono sempre aos pastores, mas aí no Brasil, como o número de líderes é muito maior, as igrejas do Brasil têm muitos líderes dentro da própria igreja, que esses líderes possam ter na sua agenda, né, o nome dessas pessoas, para que do virtual volte paulatinamente para o presencial, reunindo através do WhatsApp, reunindo através da plataforma, que seja Zoom, que seja o Google Meet, que seja qualquer outra plataforma de reunião virtual, mas que cada líder possa ter aí junto dele os seus liderados, os seus membros, para que o corpo de Cristo não perca, vamos dizer, a identidade e a pessoa não se sinta isolado. Mas nós devemos ter muito cuidado de também não ser guiado ou ser manipulado pelo Estado. Me preocupa no Brasil o que muitos pastores estão baixando a cabeça para as determinações do governo. Para que você tenha uma ideia, por exemplo, o pastor de Estados Unidos, o pastor Dante Gebel, é um argentino. Ele é um argentino e ele tem uma igreja não é Nova York, esqueci agora o nome da igreja. A igreja dele é de frente à Disneylândia. Então, perdão, em Califórnia. Então, o estado de Califórnia quis botar uma lei para as igrejas, dizendo que os cultos tinham determinado horário, que não podia entrar criança, que não podia entrar pessoas maiores ou pessoas ancianas, que pessoas contaminadas não podiam chegar, o pastor estava proibido de orar pelos enfermos, uma série de restrições aos pastores. E esse pastor em Califórnia, ele foi para a televisão, que ele tem um programa de televisão de audiência mundial, e ele foi contra essa decisão do estado de Califórnia, dizendo que o Estado não tinha autoridade e não iria dizer o que ele tinha que fazer como pastor, que ele sim ia tomar as precauções, ou seja, para separar, distanciamento social, álcool em gel, lavar as mãos, então todo esse protocolo de cuidado, da prudência para não contaminar, ele ia fazer, mas proibir da criança ir para a igreja, proibir que uma pessoa de idade ou um ancião fosse à igreja, proibir, né, que orar pelos enfermos, isso jamais ele ia obedecer, porque isso vai de encontro à palavra de Deus, isso vai de encontro ao nosso chamado. Nós fomos chamados para orar pelos enfermos. Então a pessoa pode estar contaminada com o coronavírus, mas se me convida para orar, eu tenho a obrigação, a responsabilidade de ir na sua casa, de ir no hospital, de ir aonde ele está me chamando e orar por ele. Não importa se eu vou de máscara, se eu vou de luvas, se eu vou com um protetor facial, não importa como eu vou, mas eu tenho que ir. Pastor Sebastião, o senhor tem toda razão, mas o tempo vai estourar, né? Algumas pessoas não vão aguentar ficar até o final, né? Mas eu gostaria de perguntar, de falar o seguinte, fazendo jus ao tema da entrevista, que é analogia à igreja primitiva versus igreja atual, o que o senhor apresentaria
fazendo jus a essa analogia da igreja primitiva à igreja atual, já que apresentamos muito sobre a igreja atual e a igreja que está passando momentos de crise por conta da pandemia, né, dessa catástrofe, dessa guerra tremenda que está existindo do vírus. O que é que o senhor diria em trazer à luz dos comentários a analogia entre a igreja primitiva e a igreja atual? Veja só, José Hilton, a igreja primitiva. Vamos para os tempos de Jesus Cristo, o tempo de Atos dos Apóstolos, quando eles começaram o trabalho de pregar o Evangelho. Cristo chamou seus apóstolos e ele nos deu o exemplo de não cobrar nada, de se desgastar para poder levar a palavra de Deus. Jesus não tinha onde dormir, Jesus não tinha descanso. Jesus tem uma única missão, levar a mensagem, as boas novas de salvação. E ele treinou os apóstolos, e não somente os 12, porque depois teve 70, e depois teve mais. Claro que depois da morte muitos se espalharam, mas Jesus treinou essas pessoas a pregar o Evangelho pelo reino de Deus, não com benefício, não com segundas intenções. Então o Evangelho, ele é puro, mas o mensageiro, ele tem que também ter essa pureza no coração, de levar a mensagem de maneira pura. E quando a gente vai para o Novo Testamento, para o Atos dos Apóstolos, depois do dia de Pentecostes, o que a gente vê é uma igreja na ousadia do Espírito Santo. Então eles ficaram em Jerusalém esperando o poder do alto, mas quando eles receberam o poder, eles não foram negociar com o Caifás, eles não foram negociar com o Império Romano, eles não foram fazer alianças, eles não foram fazer acordos, eles não foram ser politicamente corretos. Eles saíram no meio da rua para pregar a morte de Jesus Cristo, e eles foram, irmãos, a pregar o Evangelho de maneira para dar sua vida pelo Evangelho. Nós vimos isso com Estevão, nós vimos isso quando Pedro pregou e foi chamado por Anás e Caifás, para que antes ele tinha medo até da escrava, mas agora ele estava de frente ao sumo sacerdote, aquele que mandou matar Jesus Cristo, e ele disse: importa obedecer a Deus que aos homens. Quer dizer que quando o Estado vem determinar o que a igreja tem que fazer, a gente tem que dar um basta e dizer: para aí, porque aqui quem manda na igreja, quem determina, quem dá as ordens é Cristo. E ele já deixou todos os mandamentos na sua palavra. Então, nós devemos ver que a igreja primitiva, ela era totalmente independente do Estado, independente das autoridades. O único compromisso era com a palavra de Deus. E nós vemos que os mensageiros e aqueles que Deus foi agregando à igreja, eles foram levando, espalhando o Evangelho a troco de nada, ou seja, sem buscar benefício, e sim dar sua vida, porque a gratidão era tão grande pela salvação, porque o que Deus fez por ele, de livrar ele do inferno, do pecado, foi algo tão grande que o que ele fazia era pouco. E é isso que a igreja atual precisa fazer. O que nós fazemos é pouco. É pouco que fazemos, pastor José. Verdade, meu pastor. Deus fez para nós. Uma coisa que está se tornando um verdadeiro contraste entre a igreja primitiva e a igreja atual, né? Até algumas igrejas ortodoxas, igrejas tradicionais mesmo, do Pentecoste, quero dizer, né? Está ocorrendo algo que está mudando totalmente o foco, né? ou mudando a postura, né, da igreja, como show gospel, modas, festas, teatro, coreografias extravagantes, né, entre outras coisas. O que o senhor falaria sobre esse tipo de entretenimento, vamos dizer, para atrair o não crente para a igreja, quando não é feito de uma maneira sadia, espiritualmente falando? O que o senhor faria? Veja só, a igreja, ela precisa despertar. A igreja, a mensagem, ela não mudou. A Bíblia, ela não mudou. Quem está mudando são os homens.
Então, o centro do culto, o centro da nossa vida, o centro da evangelização é a palavra de Deus. Então, qualquer outro acessório, a coreografia, o teatro, né, eles não podem ocupar o espaço da palavra de Deus, da mensagem. As pessoas, elas vão para a igreja, eu sempre tenho dito isso aqui no Peru. Quando o pecador ele vai para a igreja, é porque ele está cansado do mundo. É porque ele está cansado, ele sai da festa mundana, do forró, da discoteca, de qualquer outro ritmo do rock. Ele vai para a igreja porque ele quer encontrar algo novo. Ele quer encontrar algo diferente da igreja. E a igreja, o que é que está fazendo? Cometendo o maior erro. Está querendo copiar o mundo, pensando que isso vai atrair o pecador, quando o pecador está fugindo disso. Porque lá na discoteca a alegria é por fora, mas ele está vazio por dentro. E ele vem para a igreja para preencher esse vazio que está por dentro. E a igreja está preocupada em encher o pecador por fora, mas isso ele já está cansado. O pecador vem para a igreja para escutar um louvor, uma música nova. O pecador ele vem para a igreja para escutar uma mensagem diferente, não a mensagem do mundo. Então, que cada pastor, que cada igreja, que cada líder, que cada pessoa vocacionada possa entender que não é copiando o mundo que você vai conquistar o coração do pecador, mas é justamente fazendo a diferença que o pecador vai ver algo diferente na igreja, e é essa diferença que ele está buscando, ele não encontra no mundo, ele vai encontrar na igreja. Então, paremos de estar entretenendo as pessoas, da liturgia do culto, estar preocupada mais com a pessoa, com o programa, que com a mensagem, que com a presença de Deus. Muitos dos conjuntos, muitas das bandas de música estão preocupadas na sua apresentação, mas não estão preocupados em saber se o auditório, se os membros, eles vão entender a mensagem, eles vão receber aquela mensagem, mas está preocupado em que sua apresentação seja bonita, a sua voz seja bonita, mas não querem saber se o pecador está entendendo ou não. Então vamos voltar à igreja primitiva, que a preocupação da igreja primitiva era que a mensagem do evangelho fosse entendida pelo pecador. E quando nós vemos o encontro com Cornélio, o encontro com Cornélio ali marcou tudo, né? Que pregou o evangelho e toda a família se converteu. E Cornélio era um homem piedoso, Cornélio era um homem bom, Cornélio era um homem que cumpria a lei, um homem que podemos dizer na nossa linguagem, um homem bom, mas faltava Cristo na sua vida. Com certeza. Pois é, pastor. Nós estamos chegando aí ao final, né, rapaz? Se fosse para falar mesmo, aí o tempo não dava, hein? É verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta que pouca gente se interessa por ela. Porém, eu me preocupo um pouco. Porque a gente vê que podemos dizer assim, a migração de religiões, de seitas, de muçulmanos, né, de tantas coisas, tantas nações, povos que estão se misturando globalmente falando, né? Está havendo essa mistura, né? E eu gostaria de perguntar, no seu ponto de vista, como se houver a possibilidade de a igreja brasileira sofrer perseguições no extremo, né? Como sofreu alguns países. Isso pode ser no futuro? Você vê isso não só para o Brasil, mas como para outros países que não têm perseguição? Veja só, o meu ponto de vista pessoal, pastor Josailton, essa perseguição não é mais a perseguição de antigamente, a perseguição de morte, a perseguição de prisão. Essa perseguição ela não vai existir. O que é a perseguição hoje é uma perseguição ideológica. A perseguição hoje é uma perseguição tecnológica. Por exemplo, devemos entender, por exemplo, um pastor abriu os nossos olhos com isso, dizendo o seguinte: você substituir o culto presencial pelo culto virtual, pelo Facebook, pelo YouTube,
que é que acontece? Quando o pastor, o líder faz isso, quem passa a controlar a igreja não é o pastor. Quem passa a controlar a igreja é o Facebook, é o YouTube. Por quê? Se o Facebook entende que a sua mensagem não interessa ao Facebook, ela vai proibir de você transmitir ao vivo. Se o YouTube vê que a sua mensagem é uma mensagem contrária à sua política, ela vai cortar a sua transmissão. E você não vai poder transmitir. Então, isso é a perseguição que a igreja ela vai passar, ela tem que estar atenta. Então, é uma perseguição ideológica, é uma perseguição tecnológica, e que os pastores têm que estar muito atentos de não dar o seu direito para o Estado, não dar o seu direito para a propriedade privada. É isso que a gente precisa. Agora, perseguição, vai matar crente, que vai prender, isso eu não acredito. Mas eu acredito que a perseguição ela vem nesse sentido, e a igreja está dormindo, pastor Joséilton. Veja só, e para concluir esse pensamento, com essa pandemia, aqui no Peru, está exigindo os protocolos de biosseguridade, de biossegurança. A própria igreja, quem está fazendo os protocolos são as empresas, e no caso da igreja são os pastores, a Fraternidade de Pastores Nacional. Seria tipo a UMEB a nível nacional. A própria igreja está colocando no seu protocolo que o culto ele não pode ter mais de 90 minutos. Os próprios pastores estão colocando no seu protocolo que o pastor não vai impor as mãos sobre os enfermos. A própria igreja está colocando no seu protocolo que se entrar um enfermo de coronavírus na igreja, ele vai denunciar ou anunciar ao Ministério de Saúde de que na igreja veio uma pessoa contaminada por coronavírus. Então veja a nossa preocupação. O que é que vai acontecer com isso? Se eu informo ao Ministério de Saúde que uma pessoa enferma que veio buscar cura na minha igreja, esteve na minha igreja, o Estado vem, fecha a minha igreja, deixa a minha igreja de quarentena por um número ilimitado de dias, e eu não vou poder abrir a igreja. Por quê? Porque eu dei esse direito ao Estado. Então é esse tipo de perseguição que está por acontecer com a igreja, uma perseguição tecnológica e uma perseguição religiosa, mas, como eu disse outra palavra, né, tecnológica, e outra que a igreja tem que estar preocupada com isso. Entende? Ideológica, perdão. Muito bem. Então, a igreja tem que estar atenta com isso. É isso mesmo, pastor. Olha só, eu estava aqui pensando, para nós finalizar, o diálogo foi excelente, principalmente as suas colocações aí, que foi a maior parte do tempo, foi ótimo, mas assim, só para a gente meditar um pouquinho na forma do seu trabalho, ou seja, do seu interagir, por locução com sua igreja, com os seus membros aí onde você trabalha. O pastor Sebastião Góes, como você vê aí na legenda embaixo, trabalha em Trujillo, no Peru, né? No Peru. Na verdade, ele é um paraibano, né? Campina Grande, né, pastor? Campina Grande. Campina Grande. Que ele é formado em advocacia, ele é advogado, mas ele abandonou a sua profissão para fazer uma missão no Peru, lá em Trujillo, e está lá, e Deus está abençoando, a igreja está crescendo, né, e Deus está usando grandemente ele, né? Então ele está conosco aqui. Mas eu sei que não é fácil lá, para você que já acostumou, se a gente fosse chegar lá, não ficariam à toa esperando um tradutor, né? Porém, como o senhor pronunciaria o João 3,16 aí, só para a gente ouvir aí, João 3,16? João 3,16. Nós estamos encerrando, está chegando a hora, mas... Na Bíblia,
Juan 3:16 dice el siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este é Juan 3:16. João 3,16. Amém. Gostaria de fazer alguma colocação antes da gente encerrarmos? Quer fazer um... Pastor Joséito, quero somente agradecer a sua pessoa pelo carinho, por convidar, participar dessa live, dessa conversa boa, agradável, né? Agradecer a todos os ouvintes que estiveram conectados, que Deus abençoe a vida de vocês. Agradecer à minha igreja em Campina Grande, pastor Daniel Nunes, ao secretário de missões, pastor Pedro Tadeu e pastor Geovandro, que são secretários de missões, a toda a igreja de Campina Grande, que colabora e ajuda e estende a mão para que a gente possa estar aqui no campo missionário. São 8 anos que a gente está na cidade de Trujillo. Como o senhor disse, não é fácil. Eu sempre digo, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de quando cheguei. Eu já havia tido experiência transcultural na Bolívia, mas o tempo nos ensina que o trabalho missionário é muito mais, o choque transcultural é muito mais que uma comida, que um clima, né, que o idioma. Vai muito mais além que isso. Tem muito que ver com a adaptação, e essa adaptação ela tem que ver com o psicológico, tem que ver com a família, com os filhos, e tem que ver com o estilo de adoração, tem que ver com o estilo da mensagem, a cultura de um povo, viver essa cultura, vamos dizer assim, renunciar à sua cultura para poder abraçar a cultura deles. Mas quando a gente fala abraçar a cultura, parece ser algo muito simples. E não é tão simples, porque a gente está falando do modus vivendi, a gente está falando da maneira de ser do povo, e você tem que ser como eles, e para você ser como eles, você tem que renunciar os seus gostos, os seus prazeres, a sua vontade, para poder fazer a vontade do povo que Deus mandou você levar a mensagem, entende? Então, eu sou muito agradecido a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui fazendo a obra dele. Não mereço, sou muito pequeno, tem muita gente muito melhor que eu, muito mais capacitada, mas aprova Deus enviar a mim com a minha família. E eu sou muito grato ao Senhor por estar no campo missionário. E só rogo a sua oração, pastor Joséito, a oração da sua igreja, né, e de todos os irmãos de Coremas, que possam estar orando por nós, e nós estaremos também sempre orando por vocês. Amém. Pastor, eu que agradeço por o senhor ter aceitado esse convite e estar trazendo essa palavra maravilhosa aí para os internautas que sempre nos acompanham aí pelas lives, né, que a gente sempre está fazendo depois que iniciou-se a pandemia. Então, muito obrigado. Já estava orando, continuarei orando. Peço que ore ao nosso favor. Estamos iniciando no ministério, está com 1 ano e pouco, na cidade de Corema, uma cidade pequena, né, com 15 mil habitantes, 16, não sei, né, e tem várias igrejas já também que Deus está abençoando. Então, é algo pequeno, né, mas a gente está se doando para fazer a vontade de Deus e alcançar, né, de certa forma, né, com os poucos dons que temos. Então, ora ao nosso favor, estamos orando pelo seu ministério também, né, que Deus continue abençoando grandemente. Muito obrigado por estar conosco, né, creio que todo mundo que está aí, mas vamos aceitar a sua oração de encerramento, e no final as pessoas vão dizer o amém aí nos comentários, e eu farei a bênção apostólica. Pode ser? Amém. Amém. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Deus, por essa live, por esse diálogo que tivemos aqui junto com o pastor Joséito, Deus, falando do teu reino, ó Deus, levando, Senhor, a tua igreja que está conectada, Senhor, uma palavra, Deus, de edificação, de exortação, uma palavra de conforto, porque tu és, Senhor, nosso pastor, tu és o nosso Senhor, tu nos guias, nós temos o Espírito Santo que está ao nosso lado sempre, ó Deus, dando a nós discernimento para poder, Senhor Deus, não ser atraído pelas coisas do mundo. E eu te rogo, Senhor, pela igreja,
de Coremas, pela igreja do pastor José Hilton, por toda a igreja brasileira, que o Senhor dê sabedoria, entendimento e discernimento para poder entender esse tempo que a igreja está passando, Senhor. Deus, tu estás preparando a tua igreja, tu estás preparando, Senhor, o teu povo para o arrebatamento. Nós estamos vivendo um tempo histórico, Senhor, na vida da igreja, um tempo marcante, Senhor, e que essa geração possa entender que nós estamos vivendo um tempo da história da igreja, onde nós vamos ver, Senhor, o cumprimento das profecias nos próximos dias, nos próximos anos, Senhor, e devemos estar preparados para defender, Senhor, o teu evangelho, devemos estar preparados, Senhor Deus, para sofrer essas perseguições que eu falei, ideológicas, perseguições tecnológicas. Deus eterno, que nós possamos estar preparados, Senhor, para defender a nossa fé, para que nós não venhamos a renunciar e a cair no erro, Senhor, para que não venhamos esfriar o nosso amor, Senhor, para com o próximo, para que nós, Senhor, venhamos ter a nossa fé sempre firmada na rocha que é Jesus Cristo. Guarda a tua igreja, Senhor Deus eterno, dos ataques do maligno, ó Deus, que vem de dentro da igreja, através dos falsos profetas, através dos falsos pastores, através dos falsos mestres, Senhor. Deus, dá discernimento ao teu povo, Senhor. Pai Santo e Eterno, eu oro, Deus, pela vida do pastor José Hilton, que o Senhor dê a ele, Senhor, a graça para poder levar, Senhor Deus, o teu rebanho, Senhor, em sabedoria, em humildade, Senhor Deus, em santidade. Senhor, a tua igreja é o que mais precisa nos dias atuais. Abençoa cada pessoa, irmão conectado, Senhor, nesse momento. Visita o seu lar, Senhor, cura os enfermos. Ó Deus, manda a provisão, Senhor, que está faltando. Deus, ser com cada um, Senhor, para a glória do teu nome. Que o teu nome seja sempre glorificado, Pai. Nos colocamos, Senhor, à tua disposição para fazer a tua vontade, Senhor, em todo o tempo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem amém. Deixe o seu amém aí. Deus abençoe, graça e paz, você que está conosco.